Atma Namastê. Hoje vamos falar um pouco sobre como acelerar seu desenvolvimento espiritual. Tem alguns métodos, algumas técnicas. Vamos falar especificamente do método ou sistema muito profundo do Master Choa Bok Sui de desenvolvimento espiritual chamado Arhatic Yoga. É um tema bem interessante, como acelerar o desenvolvimento espiritual e se realmente estamos interessados nisso, tá? Se levamos a sério nossa vida espiritual ou se temos um objetivo espiritual. O que é Arhatic Yoga primeiro? É um sistema de técnicas e práticas espirituais e também de estilo de vida espiritual também, porque não? Para acelerar seu desenvolvimento espiritual adaptado à pessoa moderna, assim, adaptado à vida da pessoa moderna, que inclui, assim, obviamente, a família, ter bons relacionamentos, ter uma boa condição financeira, uma carreira de repente, né? Se for inclinado para isso. É isso, sim? É um sistema de técnicas e um sistema de desenvolvimento espiritual para acelerar seu desenvolvimento espiritual enquanto você leva uma vida mais harmônica, mais equilibrada e mais realizada. ¿Okay? Esto que busca o Arhatic Yoga, dentro de outras coisas, vamos ver para que esse desenvolvimento espiritual, ¿sí? Por que queremos nos desenvolver espiritualmente mais rápido, sim? Muito mais rápido. Vamos falar sobre o primeiro nível, na verdade é um nível anterior ao nível número 1, que se chama nível preparatório, sim? Então há um nível preparatório onde se apresenta o sistema geral de Arhatic Yoga, sim? Então a maioria das meditações, dos tipos de meditações, os diferentes pilares da Arhatic Yoga são apresentados também, né? Os grandes princípios e tal, né? E as diferentes práticas também. Então este nível preparatório é super importante, é o mais intenso em conteúdos. Depois os outros níveis são basicamente uma intensificação da potência, né? Vamos falar sobre Arhatic, nível preparatório da Arhatic Yoga. Depois de ministrar vários cursos de Arhatic, de Yoga Arhática, níveis 1, 2 e 3, Master Choa constatou, tem mais níveis, tá, do que isso aí, mas esses três primeiros níveis já são são bem avançados, tá? Master Choa constatou que esses aspirantes espirituais não eram de forma alguma como ele quando era jovem, sim? Então ele esperava que sejam pessoas que já tivessem certo treinamento espiritual, que já meditassem faz anos ou faz um bom tempo, que já tivessem conhecimentos, né, diferentes, espirituais e tal, né? Mas eu falo, desses primeiros alunos, seus conhecimentos e habilidades espirituais eram muito limitados, se não próximos de zero. Foi necessário desenvolver um nível preparatório para eles, para que pudessem progredir gradualmente para os níveis superiores da Yoga Arhática. Os fundamentos da Yoga Arhática tiveram que ser estabelecidos explicitamente sob o nome 5 pilares de Yoga Arhática. Tá? Então aqui Master Choa fala sobre os grandes 5 pilares de Yoga Arhática. Vamos revisar rapidinho, só para você saber, né, mais ou menos de que se trata, né? Primeiro pilar, devoção ao Ser Supremo e reverência ou respeito ao professor espiritual. Ok? Outro pilar, purificações. Outro pilar, meditações. Outro pilar, estudos. Outro pilar, serviço e dízimo, ou doação. Sim, serviço e doação, ou dízimo. O que significa cada um desses pilares e como se pratica? Devoção a Deus e reverência ao professor espiritual. Esto é super importante, o primeiro pilar, porque é o pilar, de certa forma, mais importante. Sim? Se você não tem algum grau, nem que seja mínimo, né, de isto daqui, para começar, a sua prática espiritual pode ser muito perigosa se você não tiver isto daqui. Devoção a Deus e reverência ao professor são muito importantes, sim? O respeito ao professor. Reverência não é outra coisa que um grande respeito. Ver a seu professor, seu mestre espiritual, ou professor espiritual, assim, com uma certa solenidade de alguma forma e com um grande respeito e uma grande admiração. Isto é muito importante por vários fatores que vamos ver, né? Devoção a Deus e reverência ao professor são muito importantes. Sem devoção a Deus, ou ao menos reverência a Deus, pelo menos reverência a Deus, tá? Devoção já é um grau superior, sim? Devoção é mais do que reverência, sim? Devoção é uma admiração tão forte que te leva a realmente, de certa forma, a nível mais emocional e em diferentes níveis a se unir, né? Ou a estar super receptivo aos comandos, né? Ou às intuições que vêm dessa deidade, ou desse Deus Supremo, sim? E devoção também significa pôr em prática e viver sua vida sempre com Deus em mente. Então é bastante exigente, né? Devoção, né? Ter essa devoção. Sem devoção a Deus, ou ao menos reverência a Deus e ao professor espiritual, a prática da Yoga Arhática não seria possível, sim?
Reverência em relação ao Sadhguru, ou ao professor espiritual principal, é muito importante. O Sadhguru é como a conexão de eletricidade para as bênçãos de Deus que passam por intermédio dos grandes. A função do guru, sim. A verdadeira função do guru espiritual, a nível mais espiritual, sim. Funcionar como um transformador da energia espiritual de Deus, né? Para que chegue a nós de uma forma mais segura e de uma forma que consiga nos fazer crescer espiritualmente sem ter, né, um excesso, né, desta energia. Então controla também e faz com que a energia que chega até nós, a energia espiritual, seja segura, sim. Sem as bênçãos divinas de Deus e dos grandes transmitidas pelo Sadhguru ou professor espiritual físico, a mínima orientação divina, mínima ajuda divina e mínima proteção divina. Tá? Então essas três coisas, sem guru ou sem uma devida atitude ao seu guru, ao seu mestre espiritual, né, você perde a orientação, sim? Não tem suficiente orientação divina para saber se a sua prática está indo bem, se está indo mal, se está entrando em terrenos perigosos, né? Para proteção, inclusive, até de questões kármicas suas, sabe? Você, quando faz prática espiritual avançada, se não tem esta devida, né, ajuda do guru, de alguma forma, é um caminho perigoso, sabe? É um caminho, está jogando com fogo, na verdade. Está jogando com fogo. Esta seria a ideia. Algumas pessoas tem, principalmente de Ocidente, mas não só do Ocidente, né? Tem aquela ideia de que não, me conecto direto a Deus e tal. Enfim, tem que ver se isso é realista, assim. Se as pessoas realmente conhecem a energia de Deus. Sim. Então, provavelmente na prática não seja assim, sim. A gente não se conecta com Deus diretamente, senão através destes transformadores. A energia chega de alguma forma, mas chega muito diluída, sim. E se não chega diluída, pode ser extremadamente perigoso, sim. Então, um guru, um mestre espiritual, todo discípulo espiritual mais ou menos sério tem um guru assignado ou designado. Agora, guru espiritual que pode estar encarnado, não encarnado, enfim, né? Mas aí depende um pouco, né? Quanto esse guru pode fazer por você. Depende da sua atitude, sim. É sua atitude, não porque o guru, ele ou ela, né, esse ser, né, que funciona como seu guru, não, às vezes não é por ele, né? Ele que é o melhor para você, né, e para nós, é como seu pai espiritual. É seu pai de várias vidas, não é o seu pai só físico, sino seu pai de várias vidas, né? Seu pai e mãe, né? Ele que é o melhor para você, mas a nível energético ele só pode agir se você está aberto, sim, ou se você tem uma atitude conduzente a que ele consiga passar essa orientação divina, essa ajuda divina, essa proteção divina. Você entende? Então depende de nós, na verdade, sim? Depende de nossa atitude. Por isso que o Master Choa faz tanta ênfase nesse primeiro pilar, né? Devoção a Deus e reverência, ou respeito, pelo menos, Master Choa fala, pelo menos respeito ao guru ou ao mestre espiritual, sim? Para você primeiro que nada, para você fazer a sua prática muito mais segura, sim? Fazê-la segura, tá? Pelo menos isso. Purificação. Tem purificação física, etérica e purificação interior, sim? Ou purificação exterior, purificação interior. Purificação interior tem mais a ver com o que se chama construção de caráter, sim? Purificação interior ou construção de caráter é uma necessidade absoluta. Sem a purificação interior ou construção de caráter, as fraquezas de uma pessoa serão tão amplificadas, derivadas da prática espiritual, que ela ficará pior em vez de melhorar. Ok? Então, este é um pilar muito importante, purificação interior e purificação física também, tem exercícios físicos, recomendações de dieta, etc. Sim? Exercícios físicos são relativamente leves dentro de tudo, já a maior parte das pessoas relativamente saudáveis, não precisa ser super saudáveis, mas bastante saudáveis, ou normalmente saudáveis, para chamar de alguma forma, podem fazer estes exercícios, não são complicados, tá? Não exigem fisicamente demais, tá bom? São até exercícios respiratórios também para purificação. Enfim, aqui na construção de caráter tem a parte das virtudes, sim? De trabalhar as virtudes em você e ser uma pessoa muito mais virtuosa, ok? Tem bondade amorosa em não ferir ou não prejudicar, generosidade em não roubar, objetividade, percepção precisa, expressão correta e não falsidade, sim? Isso se manifesta também como honestidade e não mentir, moderação e não excessos, constância do objetivo e esforço e não preguiça, tá? Essas seriam as 5 virtudes. E seguimos também a regra de ouro. Enfim, tem várias questões que estão nas mais diversas religiões e tradições. Sim? Se você for analisar, estas coisas estão em todas as tradições espirituais sérias, né? Só que estão de uma forma mais sintetizada e mais direto ao ponto, né? Depois tem práticas espirituais ou meditações, que é um dos outros pilares, né? Muito importante.
Para acelerar a evolução espiritual da alma, é necessário meditar ou dedicar-se a práticas espirituais regularmente. Tá? Então, a parte da meditação, primeiro, devoção a Deus e respeito ao mestre espiritual é fundamental, porque sem essa energia, sem essa proteção, você não recebe as energias de crescimento espiritual e sua prática espiritual pode ser arriscada. Sim? Então, esse é o primeiro pilar. O outro pilar de purificações, para que você não tenha estes problemas de maior intensidade de energia espiritual, sim? Que podem derivar disso daí, você precisa se purificar tanto a nível externo ou do corpo físico e também a nível emocional, mental e espiritual, sim? A construção de caráter. E depois, né, uma vez que você está suficientemente purificado e tem isso aí, em simultâneo, na verdade, você vai aprender certas meditações para acelerar seu desenvolvimento espiritual. Então, a parte das meditações é como um pilar super importante porque é como alavanca, sabe? É o que vai te dar esse preparo e sobretudo essa expansão de consciência, ¿sí? Y como essa maior energia espiritual, ¿sí? Para acelerar todos os processos de crescimento espiritual se aceleram com estas meditações. São 4 meditações que se ensinam em Hatha Yoga para ter um desenvolvimento equilibrado, porque cada uma destas meditações tem diferentes propósitos. Não vamos entrar em todas elas, mas tem vários propósitos que se equilibram e se complementam entre eles, tá bom? Muito bom. E depois se adicionam, em outros níveis, se adicionam algumas outras meditações. Depois tem parte de serviço, sim? Você, no caminho espiritual, tem que serviço e dízimo, né? Seria o serviço e doação. Esta parte é muito importante para você ir neutralizando o seu karma negativo e gerar karma positivo. Toda pessoa que está no caminho espiritual, se você não limpa, de certa forma, ou não paga suas dívidas kármicas, de alguma forma, seja com serviço, assim, o karma negativo tem a tendência, quando você acelera, né, ou põe mais energia espiritual, tem uma tendência a se acelerar também. Por quê? Porque se você está fazendo um esforço de aceleração espiritual, você precisa... que acontece? O karma, né, que são essas dívidas que a gente tem de outras vidas, né, e desta vida também, mas de outras vidas também, de vidas super ancestrais, o karma que ia vir aos poucos, se você não estivesse forçando um pouco o processo evolutivo, agora, se você realmente está forçando um pouco o processo evolutivo, significa que você está em condições de lidar com mais karma, assim, com mais dessas dívidas, de pagar mais dessas dívidas. Assim. Então, tem formas de você trabalhar esse karma, assim. Tem formas de você trabalhar esse karma. Por isso é muito importante, junto com a prática Hatha Yoga, é um pilar, trabalhar o karma negativo a partir principalmente de serviço e doação. Sim? É como um seguro, sim? É como um seguro e ao mesmo tempo é também o próprio propósito do Hatha Yoga, porque a ideia do Hatha Yoga é você acelerar o desenvolvimento espiritual para você ser um melhor servidor, sim? Um servidor mais capacitado e poder servir mais ou melhor, sim? Pode ser as duas coisas, tá? Uma coisa ou a outra ou as duas. Servir é ajudar, né? Ajudar é ser um exemplo, etc. Sim? Ou seja, ajudar a levar as pessoas, a tirá-las do sofrimento e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor e, se for possível, elevar a consciência das pessoas, né? Ajudar nesse processo. E também tem a parte dos estudos, né? De estudos espirituais. Isso é muito importante. Master Choa Roksui deixou toda uma grade, né? Vamos falar assim, de organizada de livros para você ir estudando, livros selecionados especificamente por eles, depois de ter lido um monte de livros esotéricos e espirituais, estudado e validado, indo atrás, né? Então ele selecionou aqueles de melhor qualidade e de forma graduada, assim, para que você comece a adquirir certos conhecimentos esotéricos, né? De mais simples a mais complexos, né? E para que isso? Para você entender que o que você vive na sua prática espiritual, você começa a entendê-la melhor quando você faz esses estudos esotéricos, entende melhor suas experiências, entende melhor para onde você está indo, entende melhor certos problemas que de repente outros estudantes ou praticantes espirituais tiveram, e então você pode se identificar e ver quais são as soluções ou os porquês, né? E ir adaptando. ¿Sí? Veja, o caminho espiritual de crescimento mais acelerado, assim, não é tão simples, tá? As coisas que acontecem na vida espiritual e tal, não é tão simples. Não significa que não seja muito um caminho fantástico, por outro lado, sim, para a nossa vida. É fantástico, sim, é assim, é demais, mas por outro lado é um desafio, sim, ou traz desafios esse crescimento, naturalmente, porque a gente está aqui para crescer, né, para evoluir, para sermos melhores pessoas. Então esses desafios são normais que venham,
Só que você pode ajudar da sua comunidade, dos alinhamentos da Arhatic Yoga, que tem inclusive coisas negativas que podem acontecer derivadas da prática espiritual para algumas pessoas, e tem os remédios, sabe? Master Cho estudou e colocou para você no curso, por exemplo, quais são os remédios, ou seja, como você pode remediar tais e quais situações ou desafios que pode enfrentar a pessoa no caminho espiritual. Se não estiver ali, você pode se apoiar de outros praticantes, mas também dos seus estudos espirituais. Então essa parte de estudos espirituais é bem importante também.